Boa noite a todos. Hoje é dia 21 de maio, agora são 11h39 da noite, né? E, bom, acabou agora aí Penharol e Corinthians. E, cara, o Corinthians empatou fora de casa aí. Foi um resultado até que bom, né? Dadas as circunstâncias aí, né? Por ser um jogo fora, adversário não vive bom momento, mas é um grande adversário. Enfim, antes de eu passar para vocês a escalação, o que foi o jogo, né? Tudo aquilo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, que você vai estar fortalecendo bastante aí o meu trabalho. Compartilhe, né? Ative as notificações para que quando eu poste os vídeos você seja o primeiro a receber com exclusividade aí, né? E comente aí o que você achou da partida, né? Bom, vamos lá. Fernando Diniz mandou hoje aí Hugo Souza no gol, né? Ele que optou por um time um pouco mais alternativo por conta do já visando aí o compromisso do final de semana contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians que se encontra na zona de rebaixamento, é o primeiro colocado ali, o primeiro integrante ali da zona de rebaixamento, na verdade. E o confronto de domingo é importantíssimo aí pro Corinthians poder sair dessa situação incômoda aí no Campeonato Brasileiro, né? Bom, Diniz mandou aí Hugo Souza no gol. Dupla de zaga foi Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Lateral esquerda, Angileri. Lateral direita foi o Milans, né? Ele que enfrentou o ex-clube dele, ele que antes de ficar livre no mercado e ir para o Corinthians era jogador do Penharol, formado por esse clube, né? Um, os meio-campistas foram Matheus Pereira, Alan e André, esses três. À frente, o Diniz optou aí pelo Zaccaria, Pedro Raul e Caio César pelo lado direito. Bom, e vamos lá, né? O que foi esse jogo aí? Esse que era o quinto jogo aí da fase de grupos ainda. O Corinthians tem mais um pela Libertadores, que é o Platense em casa. Aos 18 minutos, em uma cobrança de escanteio, a zaga vai mal e Max Oliveira, né? Ele subiu ali entre os zagueiros do Corinthians. Tipo, eu achei que o posicionamento estava todo errado ali dos jogadores que estavam marcando os jogadores do Penharol. Ele cabeceou, né? Aquela cabeceada típica de quando ela vem, o cara cabeceia ela já tirando pro canto, né? E o Hugo Souza ele só olhou, não teve o que ele fazer ali. E o Angileri, ela vem na frente do Angileri ali, vem vindo, né? Vem fazendo ali a trajetória dela para morrer ali do lado esquerdo do gol. E o Angileri, não sei se ele ficou na dúvida entre cortar, talvez ele pudesse fazer o gol contra ou se dava para afastar, mas ele só olhou e aí o Penharol abriu o placar, né? Aos 27 minutos, o Caio César recebe na ponta direita, ele saiu bem na marcação, ele cruzou e ninguém conseguiu cabecear. A zaga cortou, esse lance aí foi, cara, ele fez uma baita de uma jogada, porque ele recebeu na ponta, ele deu o corte no Maurício Lemos, esse zagueiro aí que jogou já no Atlético Mineiro, e aí ele já deu um tapa já levando pra dentro da área, tipo assim, a zaga ficou toda perdida, e aí ele cruzou, se eu não me engano, o André tentou subir pra cabecear, se eu não me engano, não sei se era ele, mas eu sei que ela passou pelo Pedro Raul também, que não conseguiu alcançar, e chegou lá do outro lado pro Angileri, né? E aí o Angileri, né, novamente na hora de cruzar, pegou, desviou na zaga, e aí ela foi indo devagar ali, o goleiro ficou com ela. Aos 39 minutos, o Penharol ainda chegou a marcar o segundo gol, né? É, no lançamento para a área. O jogador do Penharol estava à frente, ele escorou de cabeça para trás não, para frente, né? Para quem vinha sentido a área. E aí o jogador do Penharol pegou, bateu forte, cruzado, né? O Hugo bateu, tentou, sei lá, foi nela, né, no chão, mas ela bateu na mão dele e entrou no gol. Ainda bem, né? Porque estava impedido na posição do jogador que cabeceou a bola para o cara que chutou. Gol anulado. Aos 40 minutos, o, o Zaccaria, né? Ele passou a bola para o André dentro da área. Ele teve boa visão de jogo ali, deu um passe para o André. O André fez o pivô, né? Segurou ali a marcação do Penharol e deu um passe para o Milans ali que estava do lado dele. E o Milans pegou de canhota, bateu. Ela desviou na zaga ali e foi para escanteio.
O Corinthians desperdiçou uma boa chance ali, cara. Foi muito rápido, né, de primeira. Tentou surpreender ali o goleiro, que só acompanhou, né, mas o Corinthians ganhou um escanteio aí. Aos 43 minutos o Angeleri cruzou e o Caio César, né, o Pedro Raul também subiu, não alcançou, e o Caio César, o baixinho, né, o Caio César que é pequeno, cabeceou nas mãos do goleiro. Nos 45 minutos teve um lance lá, cara, que eu não sei quem cruzou, não sei se foi o Zaccaria que cruzou pra dentro da área ou o Angeleri, e alguém cabeceou lá, o goleiro fez uma defesa queima-roupa lá, ou foi a zaga que cortou, no rebote lá também ninguém conseguiu finalizar e acabou sendo desperdiçada essa chance. Ali eu pensei que ia ser gol, cara. Pô, depois eu preciso ver direito, porque onde eu tava assistindo não mostrou esse lance de novo, né? Mostrou uma vez só e o jogo acabou agora. Eu vim gravar pra vocês aí o vídeo, né? Depois eu preciso até olhar lá. Tivemos 2 minutos de acréscimos e nesses 2 minutos aí não houve mais nada assim de perigoso. E assim, o primeiro tempo eu achei que o Corinthians jogou bem, né? Até tomar o gol ali. Não jogou, jogar bem de criar chances, mas estava controlando o jogo, né? Só que o Penharol fez uma pressão ali, jogando em casa do lado da torcida, né? Precisando do resultado para se classificar. Foi, fez o gol, fez o segundo, só que foi anulado. Então o Penharol demonstrou mais vontade. Porém, o Penharol não vive um grande momento. Então, depois que o Corinthians tomou o gol, ele até que conseguiu assimilar bem a situação ali, criou algumas chances, né? Faltou refino ali, técnico, né? Para conseguir concluir a jogada e ter o êxito aí de fazer o gol, né? Mas no primeiro tempo foi isso aí que aconteceu. Eu achei que, pô, o Matheus Pereira, cara, esse cara não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. Ah, muita gente fala, ah, ele deu passe pra frente, ele só dá passe pra frente. É, mas passe tudo errado, até eu dou passe pra frente tudo errado. O cara não acertava um passe pra ninguém. Pegou uma bola lá, chutou pra fora. Muito ruim, cara. Sem condição ele de jogar no Corinthians. Ele não é um jogador que o empréstimo dele poderia acabar hoje. E ele já, ó, dá a linha aí, porque não tem condição. Outro cara também que zero condição de vestir a camisa do Corinthians é o Pedro Raul. Ele é jogador de time pequeno, com todo respeito. Ceará, Goiás, entendeu? Desses clubes aí. Mas pro Corinthians ele não é jogador, cara. O cara não acerta um cabeceio. O Corinthians tentou ajudar ele ali na característica dele, que é chuveirar umas bolas na área ali, cruzar. Cara mal posicionado, não chegava na bola. Horrível. Pro segundo tempo aí tivemos o Corinthians voltando sem alterações, né? E aí, aos 51 minutos, o Corinthians desarmou na defesa, o Caio César partiu em velocidade, ele limpou a marcação de uns 3 jogadores que estavam marcando. Na hora que ele deu o passe, ele ainda sofreu a falta, o juiz deu a vantagem. Ele deu o passe para esse Matheus Pereira, que pegou, deu o passe para o Zaccaria. E aí ele ajeitou, finalizou a esquerda do goleiro ali para fora, né? Tentou bater colocado, mas acabou saindo. Aos 56 minutos, o Zaccaria cobrou um escanteio, a zaga do Penharol afastou ela parcialmente, e aí ela sobrou no Gabriel Paulista, né, que de primeira ali tentou emendar não foi um voleio, mas dá uma chicotada nela, aquela pancada, pegou tudo torto lá, ela foi toda sem rumo, e aí meio que furou, né, e aí ela acabou que sobrou ainda no André, que tentou uma bicicleta, mas acabou cometendo a falta ali, né. Se ele pega em cheio ali em direção ao gol, poderia ter sido mais promissor, mas foi uma coisa horrível de se ver, né? Aí aos 63 minutos o Corinthians desarmou no meio-campo de novo. O Caio César recebeu, cruzou, o André ainda tentou se lançar nela, não chegou, e o Pedro Raul caindo, né? Deu um toque ali com o pé, finalizou caindo. O goleiro defendeu, e aí a bola sobrou no pé do Zaccaria, que só empurrou pro gol, né? Ele que fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, desencantou, meteu a comemoração do Memphis lá, eles que são amigos, né? E o Memphis está lesionado. Tudo igual aí durante a partida, né? Nesse momento do jogo, tudo igual. O Corinthians que fazia uma pressão e consegue aí é, empatar o jogo, né? Resultado importantíssimo. Aí aos 68 minutos, o Pedro Raul é lançado numa dividida, né? Com o jogador do Penharol. O jogador acabou caindo ali. O juiz mandou seguir, não entendeu que foi falta. O Pedro Raul avançou com ela para dentro da área ali, né? Foi levando, foi levando. Tinha opção de passe de vários jogadores. Não passou a bola, deu um corte em um. Quando ele tentou passar para o André,
já tinha muita marcação ali, ele foi desarmado, né? E aí o juiz acabou marcando, acho que impedimento, sei lá eu, porque a bola recomeçou com o goleiro. E aí, cara, aos 72 minutos, o Diniz pegou, tirou Pedro Raul, Matheus Pereira e o Zaccaria. E colocou o Garro, Yuri Alberto e Lingard. Né? Aí ele foi pro tudo ou nada para tentar fazer o resultado ali mesmo e trazer os 3 pontos aqui para São Paulo, né? Aí aos 74 minutos, o Yuri lançou o Garro na direita, e aí, pô, era uma boa chance, estava ele e o Garro contra dois defensores. E aí o Garro pegou na hora do contra-ataque ali, errou o passe, tentar voltar pro Yuri ou para outro jogador, perdão, e acabou sendo desarmado aí, perdendo boa chance, e o Corinthians sofreu o contra-ataque. Aí aos 81 minutos, o André lançou o Caio César à frente, e ele cara a cara com o goleiro, pegou e finalizou para fora. Sorte é que tinha sido marcado um impedimento na origem da jogada, né? Porque não tem condição de perder um gol desse. Cara a cara com o goleiro, tirou ali demais do goleiro, ela passou rente à trave ali mais para fora. Aos 82 minutos, o André serviu o Garro, né? Ele ajeitou, mandou uma pancada forte ali, o goleiro espalmou e o Penharol conseguiu afastar. O André que na segunda etapa aí conseguiu fazer boas jogadas ali no meio de campo, desarmar, fazer a parede, servir os companheiros, né? Mas aí o Garro não teve sucesso nessa finalização. Aos 83 minutos o Caio César saiu para entrar o Dieguinho e aí tivemos 6 minutos de acréscimos quando chegou aí nos 90. E nos 90 minutos o Yuri à frente, né? Recebeu uma bola ali, foi levando para dentro da área, cortou o marcador. E aí, cara, ele isolou de direita, mandou uma bola lá na lua, velho. Se ele pega aquela bola ali com capricho, ele bate firme no gol, provavelmente ele poderia fazer o gol, entendeu? Carrega mais, mas não, ele tomou a pior decisão possível mais uma vez. Aí aos 90 minutos, 92 minutos, o André desarmou no meio de campo ali, serviu o Yuri Alberto à frente, e aí o Yuri cara a cara com o goleiro, né? Ele que estava em boa vantagem à frente do zagueiro, era esse Maurício Lemos. Ele pegou, bateu ali do lado direito do goleiro, deu uma pancada firme. Só que, cara, defesa boa pro goleiro aquela ali, consagra o goleiro. Ali era para ele carregar mais, tentar bater cruzado, bater forte no canto. E ele tomou a pior decisão mais uma vez. Aí aos 95 minutos, o Yuri limpou uma marcação ali na lateral, né? Ele que recebeu, tipo, ele tinha recebido o passe. Daí ela ainda acabou passando um pouco dele, ele brigou por ela, ficou com ela. Ele deu aquele tapa para jogar na frente, o marcador veio nele, ele pulou, os dois marcadores se estrambelharam lá um com o outro e ele avançou. E aí, né, ele levou para a área, foi avançando com ela e aí tomou mais uma vez a pior decisão possível. Finalizou cruzado ali do lado esquerdo do goleiro. Ela passou rente à trave. O goleiro não tinha nem o que fazer e ele perdeu o gol. E aí já era nos 95 e até os 96, não teve mais nada. O Corinthians empatou aí. O Corinthians ainda é líder do grupo com 11 pontos. Penharol, acho que matematicamente já está eliminado, né? Não consegue se classificar, apesar de ainda ter mais uma partida. Não sei, né? Se eu não me engano é isso, porque eles estão com 5. O time que está à frente tem 7, que é o Santa Fé, e o Platense tem 8 e o Corinthians está com 11. Então, o Corinthians, a sensação que eu tenho, cara, é que dava para ter ganhado o jogo, né? Realmente dava, porque o Penharol ele não vive um bom momento, né? O Corinthians aqui na Arena fez 2-0, mas poderia ter feito muito mais se não desperdiçasse as chances, depois acabou tirando o pé. E hoje eu tenho essa sensação que poderia ter saído aí com os 3 pontos, porque só o senhor Yuri Alberto perdeu 3 gols aí que dava para fazer, né? Uns 3 gols ali dava para fazer. Ah, Pedro Raul, nulo em campo, nem existe. Mas se ele fosse um. Então você vê, o Diniz dá a oportunidade e o jogador não consegue desempenhar. Então você vê que não é uma pirraça com o cara. Ele não consegue, ele realmente não consegue. Essa camisa aqui, ó, esse escudo aqui, pesa quando o cara veste. Parece que ele fica corcunda, não consegue correr, sei lá eu, né? E aí, o Corinthians empatou uma partida que dava para ter ganho. Teve mais posse de bola do que o Penharol, pressionou ali, tanto que o Penharol depois tomou um empate.
trouxe as linhas, né, baixou bem as linhas, o Corinthians trocava passes ali, a segunda bola era sempre do Corinthians. No finalzinho do jogo ali, faltando 5, 6 minutos, quando saíram os acréscimos, o Penharol tentou ali uma blitz, né, uma pressão, cruzando bola toda hora na área, finalizando da onde dava, para tentar surpreender ali e virar o jogo possivelmente. Mas quem teve as melhores chances e poderia ter matado o jogo era o Corinthians, que não aproveitou, né? Mas o importante é que a gente conseguiu um bom resultado fora de casa, a gente já está classificado e o próximo jogo pela Libertadores, o próximo e último da fase de grupos, é contra o Platense na Neoquímica. O Corinthians agora enfrenta aí o Atlético Mineiro no final de semana, né? Creio eu que depois de ter poupado esses jogadores, o Diniz vá com força total para conseguir os 3 pontos. E uma avaliação que eu tenho também do jogo de hoje é que depois que o Diniz colocou o Lingard, o Yuri Alberto e o Garro, o time teve muito mais qualidade, né? Você via que trocava passes ali com naturalidade, fácil, chegava várias vezes ali na frente do gol, né? Faltou aquele refino, aquele capricho para poder sair com a vitória. Mas você via que era um outro time, diferente de Matheus Pereira armando o time, cara que não acerta um passe, né? O André ficou brigando por bola ali no meio de campo, ele não tem característica de armar jogo. E o Alan acabou que ficou mais recuado ali, ajudando na defesa, né? Saía por algumas vezes ali de trás e tentava o passe para alguém. O Milan é um lateral mais defensivo, né? Foi bem ali na função dele. Eu achei que teve uma lá, só que ele tentou dar um passe que ele errou e gerou um contra-ataque. Foi esse o erro que ele cometeu durante a partida, mas no geral foi bem. O Angileri, que eu posso dizer, tá, é bom, ok, para compor elenco, nada demais. E é isso, cara. Eu acho que Pedro Raul sem condição, Alan sem condição, Caio César, vou falar desse jogador aqui. Pra mim, apesar do Zaccaria, ó, dois caras, o Zaccaria foi bem, buscou jogo, tentou alguma coisa. Pra mim, o Zaccaria fez o gol, foi muito bem. Só que pra mim, o melhor jogador hoje foi o Caio César. Por quê? Toda oportunidade que ele tinha, ele tentava driblar ali, fazer a finta, partir pra área, servir alguém, apanhou ali em algumas faltas, então ele foi o jogador que mais tentou pra mim, ele foi o melhor em campo, né? Pra mim, minha opinião, comente quem você achou que foi bem, quem foi melhor que ele. Pra mim foi Caio César e Zaccaria e os melhores em campo durante essa partida aí, tá certo? Então é isso. Um bom resto de semana pra vocês e até o final de semana onde eu vou trazer o pós-jogo aí contra o Atlético Mineiro. Um grande abraço e boa noite.